a descrição de alguns testes adicionais que podem nos dar alguns indícios da qualidade de sementes. Depois vocês vão assistir também ao Dr. Francisco Krizanovski, da Embrapa Soja, falar sobre testes rápidos, aqueles que se faz lá no controle de qualidade de sementes. Vocês já viram em módulos anteriores. Vamos lá? Outras determinações que são importantes a gente fazer nas sementes é a determinação do grau de umidade ou do teor de água, em que a gente usa geralmente 2 repetições de 50 sementes, ou de 100 sementes, ou de menos, dependendo da quantidade de sementes florestais que a gente tem, né? A gente coloca em cápsulas de alumínio. O tamanho das cápsulas de alumínio depende do tamanho da semente. A gente pode colocar na tampinha das cápsulas, como a Raquel está colocando aí, ou em cápsulas grandes, dependendo da quantidade de sementes. E essas sementes, elas são pesadas inicialmente, a gente tem o peso inicial delas. E depois disso, elas são levadas para uma estufa, né, a 105 graus, esse é o procedimento clássico, né, uma estufa a 105 graus durante 24 horas. E aí a gente tem o peso final. Aí, a partir do peso inicial da amostra, o peso final da amostra e o peso da cápsula, a gente tem o teor de água ou o grau de umidade da semente em porcentagem. Falando de qualidade física de sementes, a gente tem as avaliações de tamanho das sementes, né? De peso de 1000 sementes, que geralmente a gente usa 8 repetições de 100 sementes, aqui são 100 sementes, são 4 repetições aqui, mas dependendo da quantidade de sementes que a gente tem, a gente pode usar menos, né? Então, a gente pode ter o peso de 1000 sementes, o peso volumétrico dessas sementes, ou seja, a densidade da semente. E a gente avalia a matéria seca dessa semente, que eu falei que a matéria seca é máxima quando o vigor é máximo, né? Durante a maturidade fisiológica lá. Então, esse trabalho, a gente percebeu que as sementes maiores de angico, de Anadenanthera colubrina, elas não têm correlação com a germinação, mas elas têm sim correlação com vários testes de vigor e com desenvolvimento de plântula. Por quê? Porque quanto mais cheia essa semente, quanto maior e mais pesada essas sementes, maior é a substância de reserva e maior o vigor dessas sementes. A pureza faz parte da qualidade física das sementes. Aqui a diferença, né, entre uma semente bem suja e uma semente de mulungu, de eritrina velutina, bem limpinha, o beneficiamento das sementes é muito importante. E a pureza em relação a outras variedades ou a sementes, sementes degradadas, pedaço de semente e tudo mais. A gente tem sempre que prestar atenção a isso. A avaliação da impureza. Nós temos esse equipamento, o separador pneumático, ele separa a impureza da semente. Eu tenho uma ideia, uma informação da quantidade de impureza que está junto dessa massa de semente que foi recebida na unidade de beneficiamento. A partir daí, eu vou poder já pensar nas peneiras, né, e testar as peneiras manuais, que potencialmente serão as indicações para as peneiras, tanto da máquina de limpeza quanto da máquina para limpeza. Vou determinar a umidade. Logicamente, estou recebendo a semente e não tenho tempo de fazer um teste mais demorado, como o teste da estufa.
Então, vou usar um determinador de umidade elétrico, né? Vai utilizar um método expedito. Ele está baseado na propriedade dielétrica da matéria orgânica. Isso quer dizer o quê? O grau de umidade da semente permite passar mais corrente elétrica ou menos corrente elétrica por essa massa semente. Quanto mais corrente elétrica passa, maior é o grau de umidade. Mas, logicamente, que eu tenho que estar aferindo esse aparelho de quando em quando. Então, nós vamos utilizar a estufa, que é um método muito bom, muito prático, para nós estarmos aferindo como está o determinador de umidade. Outro aspecto que eu tenho que estar olhando no controle de qualidade é a ocorrência de sementes trincadas. Essas sementes aqui, elas não saem fácil no beneficiamento, porque muitas vezes ela não teve mudança, nem de forma, nem de tamanho, pode ter tido mudanças pequenas de densidade. Então, eu vou usar esse recurso de diferença de densidade para fazer a separação. Vou determinar também o dano mecânico não aparente. E ele é feito através de um teste muito prático, que é o teste de hipoclorito de sódio, 5,25%, porque eu quero ter que informação, a taxa de microfissura que tem no tegumento. Porque o tegumento da semente de soja tem 3 funções. A primeira função é manter íntegro ou unido os cotilédonos. A segunda função é manter a asepsia interna da semente. E a terceira função é o controle das trocas de umidade e gases com o ambiente. Então, ele é muito prático o teste. Eu vou pegar sementes, né, com danos não aparentes, né, sementes visualmente não danificadas ao desarmado. Separei aqui sementes com dano aparente, reponho a mesma quantidade nessa massa, que pode ser 150 sementes ou 100 sementes. Então, a quantidade que eu tirar aqui vai representar a porcentagem de semente com dano aparente, né? Então, ela separa essas sementes trincadas, essas sementes embebem fácil, então eu não preciso pôr na amostra que vai dar as sementes que irão embeber. Eu vou colocar aqui em 2 copos, coloco aqui a solução de hipoclorito de sódio 5,25%, deixo por 10 minutos, aí dreno a solução e vamos colocar sobre uma superfície para fazer a contagem das sementes que embeberam, como vocês viram no slide anterior que eu fui passando. Então aqui a semente que embebe, ela cresce, ela aumenta de volume, então é facilmente separável das que não embeberam. Então eu vou ter a informação do dano mecânico não aparente. Outra informação importante é a taxa de bandinha, né, das metades, né, quantidade de sementes que quebrou e separou os 2 cotilédonos. Então nós vamos usar o kit de dano mecânico. Esse aqui é um recurso ofertado pela Embrapa Soja, né, nos cursos que nós damos aqui também, e também está à disposição do público em geral. Foi uma metodologia desenvolvida pelo colega César Mesquita, e o França e eu trabalhamos um pouco mais, e acabamos, então, construindo, né, esses kits, porque não adiantava nós falarmos em taxa de dano mecânico, bandinha, e não ter o recurso para o pessoal poder fazer a avaliação. Então, são 2 peneiras, né, de furo oblongo, uma 4,5 por 22 e uma 4 por 22. Então, essa diferença 4 por 4,5 é a espessura da metade do cotilédon, e um fundo, né, para receber a semente que foi peneirada. Eu vou pegar este copo, o volume deste copo, na caçamba do caminhão, vou peneirar e vou coletar no fundo, naquele fundo, as sementes quebradas. Logicamente que as sementes miúdas eu tiro fora. Então ponho só as bandinhas aqui dentro. Se passou de 3%, né, está fora do padrão. Já é uma taxa de dano mecânico alta. Tem pessoal que trabalha às vezes com 5% e acha que dá para usar. Então esse copo está graduado pelo volume, ele dá a porcentagem de bandinhas. Eu esqueci de comentar para vocês, e queria, antes de ir para frente, comentar por que eu uso hipoclorito de sódio e não uso água. Porque a semente tem avidez por água, porque ela tem proteína, alto teor de proteína, então ela vai absorver mais água e vai provocar, então, uma embebição que não é um dado real. Já o hipoclorito, por ser uma solução salina, a embebição é mais controlada. Como nós temos variação do teor de proteína em função da região de produção, se eu utilizar água, eu posso incorrer num erro de metodologia. Por isso que se trabalha com sal de hipoclorito de sódio. Okay? Vamos ver a relação de sementes quebradas, né? Então a taxa de bandinha,
com a taxa de imbibição no hipoclorito, que em porcentagem, também em porcentagem. Então vejam bem aqui que 3% de bandinha deu ao redor de 10% de bandinhas. Então os dados são muito próximos, são dois dados físicos, mas eles têm implicação fisiológica. Vamos ver a implicação fisiológica. Aqui está o dado de microfissura, obtido com hipoclorito de sódio, e o vigor aqui no tetrazóleo. Vejam aqui que 10% de sementes que embeberam, né, os lotes estão nessa faixa aqui. Então, de 0 a 10%, eu tenho lote de muito boa qualidade. À medida que aumenta a taxa de microfissura, vai caindo o vigor do lote de semente. Vamos ver para o caso das bandinhas, das sementes quebradas, né? 10%, aliás, 3%, veja aqui onde está a qualidade da semente, né? Então, eu tenho muita semente aqui, com qualidade, com vigor altíssimo. Então, à medida que aumenta o dano mecânico, cai o vigor da semente também, né? Se nós olharmos essa tabela, são dados iniciais no trabalho que nós estamos desenvolvendo. O Gustavo Fonseca nos ajudou no início, foi seu trabalho de conclusão de curso, né, como orientado nosso, onde nós testamos vários lotes, aqui eu separei 6 lotes, com vários índices de microfissura, de 2% de microfissura até 16%. Foi feita a germinação das sementes. Então, você vê, com 2% eu tenho 90% de germinação, e foi feito tetrazóleo para vigor, 88%, 4% 92%, 93%, 6% 94% de germinação, 96% de vigor, 8% 90% de germinação, 85% de vigor. A partir de 10% já cai a germinação, cai o vigor. Então, nós temos uma referência. Isso aqui é muito útil, porque ao fazer o teste do hipoclorito de sódio, e sabendo que eu tenho um lote aí com 2% apenas de microfissura, eu posso potencialmente estar esperando essa matéria-prima uma germinação em torno de 90%, um vigor em torno de 88%. Então, eu fiz uma medida, vamos dizer, física e posso inferir uma avaliação fisiológica. Lógico que isso aí é, do ponto de vista prático, muito importante, porque eu estou recebendo a semente, não dá tempo de fazer germinação, não dá tempo de fazer tetrazóleo, mas eu preciso ter uma informação da qualidade desse lote. Faço o hipoclorito, deu baixo o teor, a microfissura em baixos valores percentuais, potencialmente eu estou com uma qualidade muito próxima daquela que eu vi em pré-colheita. Isso é muito importante para tomar decisão, para poder receber o lote. E, logicamente, de quando em quando, essa amostra, esse lote está entrando, né, para beneficiamento, a amostra vai para o laboratório, vai ser feito o tetrazóleo, que também não é tão difícil e não tão demorado de ser feito. Então, o que nós vemos? Outro aspecto importante que eu tenho que olhar na hora que estou recebendo a semente é o percentual de sementes verdes. Semente verde é morte prematura de planta. A morte prematura de planta pode ser por vários fatores, né? Mas um típico é por déficit hídrico. Então, a seca faz com que a planta morra antecipadamente, a semente está ainda verde, ela segura a clorofila, essa semente pode até estar bem formada, pode até germinar, mas ela não tem potencial de armazenamento. Aqui são 2 cultivares, a linha aqui roxa é a cultivar tucunaré, a linha azul é a cultivar a Codetec 206. À medida que aumentou a presença de sementes esverdeadas no lote, a germinação do lote foi caindo. Vamos ver para vigor, tetrazóleo e vigor. Mesma situação, à medida que aumenta a porcentagem de sementes esverdeadas no lote, cai o vigor do lote, né? Então, interfere severamente na qualidade fisiológica da semente. Aqui está uma semente esverdeada, aqui está o resultado do teste de tetrazóleo. Você vê que as sementes estão mais avermelhadas, né? A coloração mais intensa. Uma semente de alta qualidade, né? Como essa aqui, ela tem uma cor bem leve no teste de tetrazóleo, porque mostra que os tecidos estão íntegros. Então, vamos ver esses resultados. Acima de 9%, nós temos problemas sérios de qualidade fisiológica. Sementes verdes. Se nós compararmos com deterioração por unidade do teste de tetrazóleo, o aumento de semente verde, cai a germinação, cai o vigor. Então, o vigor vai ser menor, o efeito é mais evidente na qualidade de semente quanto mais verde for a semente, quanto mais intenso for o verde da semente, certo? Então, a semente morreu mais cedo.
Outro aspecto importante que eu comentei com vocês é a parte de percevejo. A semente picada de percevejo, ela vai mostrar essas áreas necrosadas. Então, é uma avaliação visual. Eu posso ter uma ideia do percentual de ocorrência, né, de sementes atacadas por percevejo. Isso vai nos dar uma ideia do quê? De como foi controlado essa lavoura, né, para a parte de percevejo. Então, o dano de percevejo, aquelas sementes picadas de percevejo, quando se faz o tetrazóleo, nós vamos ver essa necrose aqui. Então, aqui mostrando em detalhe, já em cima da pluma, mais séria ainda a picada de percevejo. A ocorrência de semente enrugada. Por que é importante nós avaliarmos? Porque esta enrugamento aqui da semente é fruto da deterioração por umidade. Então, pode ser chuva, pode ser uma neblina de manhã, um sereno muito úmido. Então, a semente embebe, abre o sol durante o dia, ela reduz de tamanho. Logicamente, a taxa de expansão e de compressão entre os cotilédonos e o tegumento são diferentes. O tegumento é mais fibroso, então ele enruga, ele reduz mais rápido. Ao reduzir mais rápido, vai provocar esses enrugamentos, que nos dá uma ideia, então, do nível de deterioração por umidade. Ao avaliar essa taxa de enrugamento, eu já posso inferir que é uma semente que vai sofrer dano mecânico no sistema de transporte, porque o tegumento enrugado ele é mais frágil, e é uma semente que tem deterioração por umidade. E a deterioração por umidade é séria, por quê? Ela progride durante o processo de armazenamento. Quais são os padrões de referência para tipo de dano, quer seja mecânico, umidade, percevejo, nas classes 6, 8 do tetrazóleo? Então, são sementes inviáveis. Se morreu apenas, vamos dizer, menos de 4% de semente devido ou a dano mecânico, ao dano de umidade, ou dano de percevejo, desse lote não tem restrição. É um lote que pode se trabalhar bem. Se nós estamos entre 5 a 8% de sementes inviáveis, né, devido a um desses danos, é um lote que tem um problema sério. E tiver mais do que 8%, é um problema muito sério. Padrão de referência para nível de vigor muito alto, que é o que nós queremos, acima de 90%. Toda matéria-prima que vem do campo, se foi bem conduzido, foi colhido na época adequada e colhido corretamente, ela vai ter um vigor bem alto, acima de 90%. Alto, entre 85% e 89%. Médio, entre 75% e 84%. E baixo, abaixo de 74%. O que eu quero com matéria-prima? Nessa faixa aqui, de 85% para cima. É uma matéria-prima de qualidade que vai resultar em semente de boa qualidade. Bom, outra avaliação no controle de qualidade é aqui, por exemplo, a ocorrência de sementes de ervas daninhas, para você ter uma ideia de como está o campo e essa semente de erva daninha, como é que nós vamos tirar no beneficiamento. Pureza varietal a gente faz no campo, mas é bom olhar a pureza varietal também na semente. Podemos fazer o teste da peroxidase, que vai ser positiva ou negativa. Então, tem a descrição da cultivar, se tiver reação positiva, a descrição. E deu reação negativa, tem mistura varietal. E alguns aspectos morfológicos da semente, por exemplo, coloração do hilo, formato do hilo, coloração da semente, que também define, pode estar descrito na cultivar, né, na descrição da cultivar, essas características, e pela essa avaliação visual eu posso estar separando as misturas e ver como é que está a pureza varietal do lote. Essa variação de coloração do hilo, ela é um pouco, vamos dizer assim, capciosa, assim dizendo. Porque a variação do cor do hilo, dependendo da cultivar, pode variar na mesma planta. As vagens do topo têm o hilo mais claro e as vagens da parte de baixo da planta têm o hilo mais escuro. Isso aqui é fixação de antocianina em função da exposição à luz solar. Então, essa variação pode ocorrer dentro de uma cultivar, dentro de uma mesma planta. Tem que estar descrita para você saber, não, isso aqui não é mistura. Porque normalmente essa variação aqui é um hilo preto e aqui um hilo marrom. São cultivares diferentes. Muitas vezes não é.